A gente chega agora na nossa quarta e última mesa temática, melhorias habitacionais, adaptações climáticas dentro de casa. Moderando essa mesa, a gente vai ter a Camila Jordan, da Teto Brasil. E para colaborar com esse diálogo, convido agora ao palco Luciana Oliveira, pesquisadora e diretora técnica da Unidade de Habitação e Edificações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT. A Carol Almeida, fundadora e arquiteta da Copa Coletiva em Porto Alegre. E a Lisa Andrade, professora da UNB, Universidade de Brasília. Camila, a palavra está com você. Muito obrigada, pessoal. Chegamos na última mesa. Até estava brincando hoje de manhã que foram alguns meses de preparação para o fórum. E aí, na manhã do evento, eu senti uma sensação de... Nossa, que bom que chegou, e ai, quero que acabe logo. E agora que está acabando, eu não acredito, já passou tão rápido. Então, a gente passou, né, o dia inteiro falando sobre cidade, sobre território, sobre política, mas acho que, para mim, o que mais ressoou em todas as conversas foi todas as falas sobre a urgência, sobre a necessidade de ação, sobre como a gente já tem muitos bons exemplos, como a gente precisa de agir. A gente não precisa mais estudar tanto, a gente precisa executar esses projetos e a gente precisa de que todos os projetos, todas as pessoas que sejam realmente priorizadas, sejam as mais vulnerabilizadas, mas que isso não tire a autonomia das pessoas, né? Que não seja de um lugar condescendente, que não seja de um lugar de diminuição da autonomia dessas pessoas, né? Então, eu acho que isso são coisas que vivem na Teto muito, que eu aprendi na Teto pessoalmente, desde que eu entrei como voluntária, e foi muito bom ouvir isso em todos os lugares, em todas as conversas que a gente teve, né? E agora a gente parte para uma última mesa que vai falar de um outro movimento de escala, né? Que é esse da porta para dentro. Então, que a adaptação climática acontece e que precisa acontecer principalmente dentro também da nossa casa, da casa das pessoas, e que esse lugar é muito importante, né, para como a gente consegue ou não sobreviver às mudanças climáticas, né? E que adaptar não é só pensar em obras grandes de infraestrutura, isso é, obviamente, super importante, principalmente quando a gente pensa nas periferias, mas que também precisamos pensar urgentemente, né, nas quatro paredes onde a vida acontece. Afinal, né, o déficit habitacional brasileiro, a maior parte está, né, na parte qualitativa, e eu acho que isso é algo que a gente escuta pouco, né? Quando a gente fala do número de déficit habitacional no Brasil, a gente fala só dos 6 milhões, 5,9 milhões de famílias ou de unidades, e a gente não fala dos 25 milhões de pessoas de unidades que não têm as condições adequadas, né? E que essas casas já existem, que elas foram autoconstruídas, com um esforço imenso dessas famílias, e com recursos muitas vezes escassos, e que hoje elas já estão ali, que a gente precisa olhar, né, para esse déficit. E que ele é muito concreto, né, quando a gente está falando sobre o impacto que isso tem na vida das pessoas, né? No panorama climático, né, que a gente está distribuindo por aí, que também está disponível online, quando a gente fez essa pesquisa, entre todos os eventos climáticos citados na pesquisa, o calor foi a mais citada, né? 71% das comunidades entrevistadas citou o calor como um dos eventos extremos que mais impactou o dia a dia, né? Então, quando a gente fala que a casa adoece, é disso que se trata, de um problema, né, de saúde pública, de justiça climática, tudo ao mesmo tempo acontecendo. E como a gente também já falou, né, a gente, inclusive hoje, só para também mencionar, a gente ia ter a presença do Ministério do Meio Ambiente, Maurício Guerra, infelizmente ele está doente, não pôde estar presente aqui com a gente. Mas a boa notícia que a gente vem falando, acho que em todas as mesas, é como esse conhecimento já existe, né? Seja ele técnico, científico, popular, ancestral, que a gente já tem esse conhecimento todo para ter soluções mais acessíveis. E que o desafio realmente está, e por isso também a composição dessa mesa, em como que a gente articula essas diferentes camadas e como que a gente ganha a escala necessária. Então, né, o Nabil também... Estava brincando que em todas as mesas a gente cita o Nabil. E eu também vou fazer a mesma coisa. Mas ele já foi embora.
mas que a gente estava falando, como a política habitacional, no primeiro plano, foi escrito, tinha todas essas camadas de diferentes políticas que a gente precisa, né, para programas que a gente precisa na política habitacional, e que o Brasil acabou focando só na produção de mais unidades. E agora, né, outros temas vêm tomando alguma força, ainda que de uma forma talvez ainda tímida, sendo que melhorias é uma delas, né, com o novo programa Reforma Brasil, e que também foi lançado, né, demorou muito tempo, também como foi comentado, a sair. Muito obrigada. E que também tem uma crítica muito grande ao programa, né, que tem com certeza a Carol aqui como representante também desse movimento da crítica ao programa, que eu quero que depois você traga também, é que a gente tem uma lei, que é uma lei incrível, inclusive, que é a Lei de ATIS, de Assistência Técnica para Moradia de Interesse Social, e que ela é muito, ou quase nada, aplicada no Brasil de uma forma estruturada. O que, né, quando eu descobri sobre essa lei, porque eu não sou nem arquiteta, não sou arquiteta, mas sou urbanista, mas, enfim, descobri isso tarde na minha carreira, digamos assim, é que é pouquíssimo aplicado no Brasil, né? E é uma ferramenta que poderia mudar milhões de vidas, milhões de famílias, e que o programa Reforma Brasil não traz a obrigatoriedade de você ter assistência técnica incluída, sendo que, enfim, vamos falar mais sobre isso. Então, começando aqui pela Luciana, que está aqui na ponta técnica, né, que trabalha com isso também no dia a dia. O que concretamente, né, torna uma casa autoconstruída quente, úmida, que pode trazer doença para a vida das pessoas, e que soluções vocês também têm investigado no IPT de baixo custo que podem melhorar esse conforto térmico, né, e de como um todo na vida das pessoas. E a gente se conheceu ano passado, né? E acho que uma das coisas que me marcou, depois que a gente fez uma visita ao Jardim La Pena, que a Bia facilitou para a gente, que depois da visita você falou para mim, né, que vocês tinham acabado de escrever, né, as recomendações para abrigos transitórios, e que você não conhecia o trabalho da Teto, e isso teria talvez mudado, inclusive, a sua perspectiva sobre algumas coisas que foram escritas. Então, também trazer um pouco dessa percepção, e o que mudou para você nessa trajetória. Vou passar esse microfone. Oi, gente. Boa tarde. Agradeço aí a Camila os convites que ela faz, assim, para mim sempre muito diferente. Apesar de eu trabalhar com habitação social há muito tempo, normalmente num outro ambiente, engraçado isso, importante falar, que parece que as discussões são outras, e a gente precisava integrar mais tudo isso. Então, para mim, é um aprendizado estar aqui. E até, para a gente falar a mesma linguagem, quando a gente fala do programa Reforma Brasil, que a gente está falando das casas inadequadas, ele está entrando no déficit qualitativo. Quando a gente está falando das moradias, dos abrigos transitórios, são para as moradias precárias, extremamente precárias, eles estão no quantitativo. Então, até políticas totalmente diferentes. Não sei se é certo ou errado, mas elas, né, são uma visão totalmente diferente. Então, no Reforma Brasil, eu acho que eu queria até falar uma coisa assim interessante. É um programa diferente que foi feito, que poucas vezes aconteceu, só que ele não pensou na ponta. Como que o morador vai chegar lá na caixa? Quais que são as regras? Quem que vai fazer, né? E muitas vezes a pessoa que mora ali, ela tem um conhecimento prático, mas tem algumas pessoas que não têm, né? Então acho que faltou um pouco isso para fazer essa ponte. E aí a gente tem uma quantidade enorme das nossas moradias, porque a gente mora num país tropical. E o maior problema hoje, eu acho que é a questão da umidade, né? E a umidade ela é proveniente de alguns fatores juntos. Então, a própria infiltração, né, de você ter telha quebrada, vazamento de água e coisas assim, e a falta de ventilação, que você não tem ventilação cruzada, muitas casas não têm nem a ventilação, e etc. Então, a hora que você tem temperatura alta e umidade, seja umidade de água de infiltração, seja umidade do próprio, a umidade relativa do ambiente, você vai ter um ambiente extremamente insalubre.
E esse ambiente com a temperatura alta, a umidade alta, ele gera o fungo. O fungo cresce nesse ambiente. E aí ele atrapalha, né, prejudica a respiração, todo o nosso mobiliário e todas as nossas roupas. Já pegaram uma roupa que fica lá no fundo do armário, como ela cheira ruim? Aí você imagina, você vai trabalhar, vai buscar um emprego com uma roupa dessa. Então, existe aí um impacto muito grande dessas habitações doentes, né? E que esse programa, eu acho que ele teria, esse Reforma Brasil, um fator que poderia ajudar. E aí a gente tem, sim, soluções, elas são fáceis, mas não simples. Por que eu digo isso? Então, como a gente pode melhorar isso? Melhorando, por exemplo, a possibilidade de ventilar. Então, deixando uma janela aberta. Mas tem muitas moradias que elas estão em localidades que a janela não pode ficar aberta, né? Que você não tem uma grade, então tem um problema de adentramento na casa, e etc. Poluição sonora, carro, tudo. Então, é um problema a questão da ventilação. A gente tem a questão... E existe possibilidades, como uma janela, uma porta com algumas venezianas que você consegue ter o ar, uma abertura no teto, que aqui, né? Aqui nesse prédio, é lógico que é diferente, ele tem um chapéuzinho em cima. Mas existe essa possibilidade de você não ter condição de ter janela e pelo teto, mas com uma certa... um chapéu, alguma coisa que você faça uma proteção para não entrar água, mas pelo menos você renova o ar para diminuir, né, a questão aí de doenças respiratórias. O uso de pinturas laváveis, se não é possível ter a cerâmica. O afastamento do piso, da calçada, que vocês fizeram essa na moradia da Teto Resiliente, de você levar o piso do lugar que você chega, porque se você tem ali uma enchente, está elevado, né? Isso ajuda bastante. Coisa que parece que é bobo, mas ajuda muito o caimento do banheiro, da cozinha, porque alguém vai lavar aquele piso. Então, são coisas que é possível de serem feitas, né? A gente, às vezes, quer esconder a tubulação, que vai ficar feia. Mas você consegue identificar vazamento se a tubulação estiver aparente. Você não deixa ela aparente. Pinta, põe lá num lugar. Então, assim, tem algumas soluções que são possíveis de fazer. Elas não são baratas, necessariamente, e que esse programa poderia estar ajudando, mas eu acredito que uma orientação, né, seria mais efetivo. Então, falamos da inadequação. Aí você me fez a outra pergunta, né? Do que a prática recomendada mudaria nos abrigos transitórios. Então, aí a Camila está me falando dos abrigos da Teto, né, das emergenciais, e que eu comentei com ela que a gente tinha, aí, com o apoio de algumas empresas, como a Saint-Gobain, feito uma prática recomendada para abrigos transitórios. Eu queria dar um passo para trás, porque ela foi feita em função de um contexto. O que começou a acontecer? Então, um monte de incidentes, em função de ventos, chuva e etc. A pandemia, mais moradores de rua e etc. Aí, alguns municípios começaram a ter alguns programas para fazer abrigos transitórios e comprar esses abrigos, essas casas. Mas com que regra? O que você compra? Aí, em Porto Alegre, por exemplo, o município ele recebeu vários abrigos, várias casas, mas aquilo lá é definitivo ou não é? É para ficar 6 meses ou para ficar 10 anos? Então, veio essa necessidade de a gente estabelecer alguma coisa. O que esse abrigo, efetivamente, ele precisa, e que, quando uma prefeitura ou um governo vai comprar, o que ele precisa exigir, até para ele poder saber uma coisa, diferenciar, né, preço, diferenciar uma coisa da outra. Então, essa prática recomendada, ela é exigente? É. Mas ela exige o que todo mundo quer, que é segurança, salubridade. Que é transversal, né? Que é transversal. Desempenho térmico mínimo, como o Takara falou no outro coisa. São exigências, assim, quer ver? Eu até anotei rapidinho aqui para a gente falar. Eu sabia que eu ia esquecer todas. Agora não vou conseguir. E aí, segurança estrutural,
Segurança no uso e operação, coisas bobas, tipo, não deixar, dependendo da janela que você for colocar, se ela abrir para dentro, ela corta a cabeça. Segurança contra incêndio, que é muito importante, que é um risco muito eminente nessas localizações. Esse desempenho térmico de ter uma temperatura mínima e olhar para a habitabilidade. Aí o projeto ele pode responder a parte disso, né? Então eu acho que num futuro muito próximo, se a gente quer que isso seja uma política do governo, né? A gente tem conversado muito com a Teto, é que a gente tem que ter um esforço de ter um modelo de abrigo transitório que, de alguma forma, ela consiga atender a esses critérios para a gente poder falar para o governo, pode financiar aqui, eu tenho aqui uma habitação que ela tem a possibilidade de receber famílias, ficar aqui 4, 5 anos, depois sofrer uma reforma, de repente ficar um pouco mais, poder ser ampliada. E eu acho que a gente tem, sim, essa possibilidade. Quando você vê na prática, você fala assim, tudo bem, pode ser algo que não atenda a isso, que vai ser bom de qualquer jeito. Mas eu acho que a gente tem esses dois lados, sabe? Vai ser bom de qualquer jeito? Vai, porque às vezes a pessoa está numa situação tão vulnerável que uma moradia, um tipo que não vai atender a tudo que a gente quer, já é ótimo. Mas se a gente conseguir minimamente atender a esses requisitos de segurança e habitabilidade, já vai ser ótimo, melhor ainda, e a gente pode buscar isso aí com o apoio aí todo que você tem do poder público para a gente criar uma política pública para isso, que ainda não tem. Tem essa prática recomendada, mas eu acredito que ela é um primeiro passo, né? E mesmo assim é muito desafio, porque todo mundo fala, mas para que isso? Né? Então, é isso. Obrigada, Luciana. Eu queria trazer essa pergunta específica, mesmo estando em outro painel, porque eu acho que tem aspectos que cruzam muito bem, né? E a gente sabe que a realidade hoje, e que sempre foi, né, que as casas autoconstruídas vieram muitas vezes pessoas que moravam em barracos, né? Então, como que também, claro, tem zonas onde a pessoa está numa zona de risco, ela não deve ficar nessa zona de risco, ou o risco deve ser eliminado, né? Tem essas duas vertentes que no Brasil a gente também não tem ainda, né? A gente falou um pouco no outro painel também, essa questão do risco também ser uma desculpa, né? Porque hoje a única política que a gente tem para a eliminação de risco é remoção. Né? E isso vira uma grande desculpa para qualquer remoção, sem, às vezes, o aprofundamento necessário para entender se o risco é um risco que pode ser ou não investido. Porque, em casos da Teto, a gente já passou por lugares onde as famílias foram removidas e depois veio o mercado privado e eliminou todo o risco e construiu um condomínio. Né? Então, assim, não era que o risco ele só não podia ser... Esse investimento não tinha para as pessoas periféricas. Né? Então, acho que esse é um tema... Assim, poderíamos falar 2 dias só sobre risco. Mas eu acho que, assim, em outros... Aqui no Brasil, a gente ainda está desenvolvendo várias tecnologias sobre isso, mas temos outros países onde a Teto atua, onde essa conversa, inclusive com o poder público, de criar moradias transitórias mesmo, para que depois a família possa desmontar uma parte, começar a construir de bloco, ou com outro material, ou com painéis que tenham uma durabilidade maior, né? Por exemplo, no Chile, eles usam um painel que é o Smart Panel, que é tipo já feito de um material muito mais resistente, que tem uma durabilidade de muitos anos. Isso permite que a família, ao longo do tempo, com essa estruturação, né, possa ir modificando a sua própria moradia, e aí, se entraria ainda na assistência técnica, seria o melhor dos mundos. Né? Então, Carol está aqui com a gente, sou muito fã do trabalho dela. E a Copa, né, que é a sua empresa, nasceu nesse lugar de levar a arquitetura para quem nunca teve acesso, né, Restinga, na região metropolitana de Porto Alegre. E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente o que realmente muda na saúde, na dignidade de uma família após essa melhoria habitacional bem feita, com assistência técnica. Né, e eu tenho certeza que você tem muitos exemplos que eu já ouvi você falando, né, como também famílias que passaram por processos traumáticos de melhoria, né, depois isso muda quando vem a assistência técnica que olha de uma forma cuidadosa e realmente, enfim, profissional para isso. E, principalmente, também trazer essa visão de famílias que você vem atendendo desde a grande enchente, né, no Rio Grande do Sul. E que intersecções você acha que são importantes. Né? A Teto também começou a atuar no Rio Grande do Sul após a enchente.
e que também já foi falado, né, no painel anterior em relação como certas populações seguem sendo, né, independentemente de eventos extremos, seguem sendo vulnerabilizadas. Então, famílias que já moravam num barraco, continuaram morando num barraco depois da enchente, não foram atendidas, não foram mapeadas, e agora a gente está construindo moradia para essas famílias. E tenho certeza, né, como a gente viu, isso acontece com as populações mais vulnerabilizadas, né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho disso tudo para a gente. Certo. Primeiro, boa tarde. Obrigada, Cami, pelo convite. Um evento maravilhoso. Eu acho que foi muito acertado dividir as temáticas das mesas em categorias específicas, porque daí, enfim, a gente está mais ligado em melhorias, em outras questões habitacionais, e não vê tanto da questão da população de rua. É muito importante, né, essa interseccionalidade. Bom, eu sou periférica, né, sou da Restinga, que é o bairro mais populoso do Rio Grande do Sul hoje. Então, eu falo de dois lugares. Do lugar técnico, né, porque sou urbanista e arquiteta popular, e do lugar de moradora e que convive com a precariedade habitacional desde que eu nasci. Bom, eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu vou alinhar, então, com o Reforma Casa Brasil, né? O Reforma Casa Brasil, ele é, sim, um programa, né, de governo que demorou para sair, mas que é importante ele ter saído, né? Porque a partir do momento que ele sai, a gente consegue fazer críticas para que ele melhore, né? Qual que é a grande questão, assim, que desde o começo a gente soube, a Claudinha está aqui, né, também, Claudinha Pires, que tem assessoria técnica, a gente soube em primeira mão do Reforma Casa Brasil, num painel do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que, inclusive, eu estava no painel junto com o secretário do Ministério das Cidades, o Augusto, e junto com o Patrick, da Caixa Econômica Federal, e lá eles divulgaram em primeira mão. E quando eles divulgaram em primeira mão, eles trouxeram a informação que não ia ter assistência técnica para habitação de interesse social. E aí, né, como uma... Enfim, no final do evento, a gente construiu um manifesto, né, Claudinha? Lemos lá na Conferência Internacional do CAU, porque a gente quem trabalha nos territórios e quem trabalha fazendo melhorias habitacionais já tem os processos, já sabe como funciona, já sabe o que funciona e o que não funciona. Então, a primeira coisa que eu pensei, assim, quando saiu o desenho do programa, foi, cara, se a minha mãe pega o recurso para fazer melhoria na casa dela e ela não me contrata, que eu sou filha dela e sou arquiteta, porque ela não vai me contratar, né? Porque pessoas de periferia não contratam arquitetos, né? É muito caro, enfim. Ela vai gastar dinheiro à toa. Ela vai tentar arrumar a parede que está descascando e está estufando, ela vai comprar material, ela vai contratar meu padrasto, que é marido dela, que é o meu pedreiro e é o nosso pedreiro, né, que faz as obras comigo. Ele vai descascar, ele vai refazer o reboco, ele vai pintar. Daqui a, sei lá, um mês já vai estar descascando de novo. E vai ter uma dívida. E vai ter uma dívida, um financiamento para pagar, não vai ter resolvido o problema e ainda vai ter que prestar contas disso. Porque o programa também é desenhado, tu precisa prestar contas, precisa mostrar que tu fez esse recurso em determinado tempo, né? Então, e também uma das contradições é que tem dois tipos de... vem de dois lugares o recurso, né? O recurso para quem recebe até R$9.000 vem do fundo, né? Se eu não me engano, não me lembro, Claudinha, se é do fundo de habitação. É de um fundo, e para quem recebe mais de R$9.000 é o recurso da Caixa. Só que, olha só, quem recebe mais de R$9.000 é obrigatório ter assistência técnica. É obrigatório ter projeto, orçamento, acompanhamento técnico. Quem não recebe, ou seja, os públicos, né, de menor renda, baixa renda e vulnerabilizados, não é obrigatório. É recomendado, mas não é obrigatório. E o que isso acarreta? Que as pessoas não contratam arquitetos. O que elas vão fazer com o dinheiro? Pagar o material e pagar o pedreiro. E aí, o que vai estar acontecendo na prática? A gente vai estar potencializando a precariedade habitacional. Justamente por isso que eu trouxe, porque daí a pessoa vai usar o seu dinheiro, apesar dos conhecimentos, né, empíricos da comunidade, em melhorias, porque também tem essa visão, são coisas tão simples, trocar um piso, rebocar ali a parede de novo, tem uma goteira, trocar o telhado. Mas, às vezes, não está chovendo dentro de casa porque tem uma goteira, está chovendo porque a inclinação do telhado está errada. E aí, quem que vai olhar isso? O arquiteto urbanista, né? Então, tem várias críticas, assim, apesar de ser acertado, né, a questão de ter saído do programa, mas de começar a pensar sobre isso e de começar a ouvir quem executa isso na ponta. Porque é isso, né? Aí saiu o programa, aconteceu isso lá em Porto Alegre, tentou-se fazer o Morar Melhor, que seria um programa a nível municipal de melhorias habitacionais. O secretário, na época, ele tem bastante vontade política, né? Ele montou o programa
E daí, chegando no final assim das inscrições, do prazo de inscrição, ele me ligou, ele mandou uma mensagem 10 horas da noite, numa sexta. Carol, olha só, ninguém de vocês se inscreveu, falando da Copa e das outras iniciativas que fazem. Ninguém se inscreveu, a gente fez o edital pensando em vocês. Só pensando, né? Só pensando, porque assim, não dialogou antes. Aí teve um diálogo posterior, mas daí assim, perdeu dinheiro, não conseguiu colocar na rua. Por quê? Porque o desenho do programa municipal é feito para que grandes construtoras, grandes empresas consigam executar. A gente é pequeno, né? A gente depende do recurso para executar. Apesar de, juridicamente, ser um negócio de impacto social, uma empresa, né, juridicamente tradicional, a gente não é uma OSC, mas a gente trabalha nos territórios. Né? Então, tem esses entraves. E daí o diálogo sempre vem depois que já saiu o desenho, né? E não antes. Bom, eu estou também trabalhando no SUS agora, né, na APS, na atenção primária em saúde. Estou trabalhando numa unidade de saúde, né, são 4 arquitetos. É um programa piloto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Houve uma seleção, a gente foi selecionada, e para levar assistência técnica, né, nessa dimensão da saúde. E, assim, por um lado, muito legal, né, e é muito louco de ver assim, que a gente está numa equipe que é E-Multi, então já é uma equipe multidisciplinar dentro da área da saúde, que não é o tradicional médico de família, enfermeiro, né? Ali as pessoas que já vão nos territórios atender. Então, tem nutricionista, tem fonoaudiólogo, tem psiquiatra infantil, psiquiatra adulto, e a gente está inserido dentro dessa E-Multi, que pensa saúde coletiva dentro dos territórios. Muito legal, a gente está sendo super bem acolhido, né? A gente está conseguindo fazer um trabalho importante, e é louco, assim, porque se abriu um mundo na área da saúde com a nossa chegada lá, que era muito abstrato. Porque, né, quem é da saúde concorda que, nossa, a moradia... eu vou lá, faço uma visita domiciliar e a moradia está super precária. Né? Mas eles falam para a gente via os casos, sem conhecimento técnico, mas a gente não conseguia fazer nada. A gente não tinha para quem falar, a gente não tinha como encaminhar. E a gente, estando lá, ainda que a gente não tenha recurso para executar alguma coisa, a gente consegue passar orientação técnica, a gente consegue fazer um projeto. Tudo que a gente faz de forma privada, com os agentes filantrópicos, a gente está conseguindo fazer como na se atenção fosse primária. Quase uma unidade de ATIS dentro do posto de saúde. Muito legal. Muito legal. E aí, claro, tem toda a construção, né? Porque daí a gente trabalha bastante tanto com as equipes, médicos. Se o médico quiser fazer uma visita domiciliar, levar a gente, ele pode. As agentes comunitárias de saúde também, tem um caso, elas nos levam. Mas não tem o recurso para executar. E a gente também está tendo que fazer esse trabalho, né, de conscientização, que antes de executar alguma coisa é importante, que tem assistência técnica, mas é difícil, né? Porque é difícil para a gente também, porque todo mundo, nós 4 que estamos lá, somos do fazer. A gente é do executar na ponta. Então, para a gente também é difícil não ter recurso para fazer nada. Né? Mas está sendo uma experiência bem bacana. Assim, e dos impactos práticos, né, agora que está finalizando o meu tempo, dos impactos práticos na saúde, eu sempre trago assim, em palestras um caso muito emblemático da Vitória, né, que foi uma menina, mãe solo, que eu fui fazer uma visita domiciliar lá na Restinga. E aí a primeira coisa que ela me fala, assim, eu piso na casa dela, a primeira coisa que ela me fala é que o filho dela, de 1 ano e meio, já tinha sido internado mais de 5 vezes com pneumonia. Já tinha sido internado no SUS mais de 5 vezes. E eu tinha eu sou mãe, né, de 2, um de 10 e um de 2 anos. E daí, quando eu ganhei o de 2 anos, que eu pensei assim, será que a minha casa está limpinha, né? Tá confortável para receber um recém-nascido, né? E daí eu voltei para essa memória dela ter me dito isso. Ela foi contemplada com melhorias habitacionais, né? Porque a gente faz um trabalho bastante importante lá na Restinga, junto com o Instituto Mário Rampeter, principalmente, que eles dão o valor das reformas, a gente faz a execução, né? E o filho dela não foi mais internado, assim, depois das melhorias. Então, como a gente é negócio de impacto social, né, a gente está inserido no ecossistema de inovação, que eles falam, vem muito esse questionamento da escala. Mas quando que a Copa vai atender São Paulo? Cara, não vai atender São Paulo, porque primeiro que não é o objetivo. Segundo que eu tenho amigos em São Paulo fazendo a mesma coisa que a Copa faz, sabe? E uma outra coisa também é isso, tanto a questão da escala, não é sobre escala, né? Quem tem que escalar é a política pública, quem tem que escalar é o poder público, não a gente que é da ponta e que é de território.
Mas também a política pública tem que se espelhar nos trabalhos que já são feitos, porque já tem metodologia, a gente já mostra que funciona, é só ter esse diálogo e essa conexão entre os atores, né? Acho que é isso, gente. Obrigada. Perfeito, obrigada. Agora a gente vai ter aqui a Lisa com a gente, que coordena, né, projetos de pesquisa e extensão que estão vinculados a programas como Periferia Viva e o Periferia Sem Risco, da Secretaria. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa experiência de assessoria técnica nos territórios, desse lugar que a gente falou bastante da urbanização, né, e como incluir, muitas vezes, quando a gente também fala e tem programas grandes de urbanização, a moradia acaba ficando, né, num segundo plano. E como é a necessidade importante da gente realmente incluir tudo isso no mesmo local, né? Como garantir que a dimensão da moradia não fique de fora, e principalmente também da melhoria dentro da casa, que é o que a gente está falando aqui, e é isso, que não seja esquecida nessa etapa da urbanização. Bom, primeiro quero agradecer. Que evento bonito, né, gente? Muito obrigada, né, Camila? Obrigada, Simone. Assim, que bacana. Sou fã, né, do FIC e também da Teto, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Dorothy com vocês. Bom, eu até fiquei na dúvida se eu seria a melhor pessoa, né, para estar aqui, porque eu tenho colegas, a professora Cristiana e a professora Wanda, né, que trabalham com inadequação, né, das habitações, tem a melhorias habitacionais, mas eu entendi que eu poderia contribuir à Casa Território. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu não consigo enxergar a moradia dissociada do território, né? E, principalmente, que eu luto pelo direito ao território, direito à cidade, evito remoções, evito no sentido, junto com a comunidade, eu estou ali de braço dado, vamos enfrentar. Então, a gente, aqui no DF, a gente enfrentou muitas situações de injustiça socioambiental, né, do órgão ambiental falar que não tem jeito, vocês não vão ficar aqui, racismo ambiental, a gente vai ter pesquisa e extensão aqui, vamos fazer de mãos dadas. A gente evitou a remoção de Santa Luzia, do Dorothy, né, Dorothy nós estamos há 10 anos, estão territórios que a gente está há 10 anos. Então, assim, eu não consigo separar a moradia, né, do restante. E na questão da informalidade, as casas são unidas, são integradas, é quase que uma rede de solidariedade que existe. Então, quando você separa a moradia, você está separando aquilo que está ali, que as pessoas sobrevivem daquele jeito, né? E eu estou muito naquele momento, assim, eu trabalho com a sustentabilidade urbana tem 20 anos. Aquele filme, Não Olhe para o Céu, né? Não olhe para cima. Eu sou muito desesperada, porque eu acho que a situação vai ficar muito triste, assim, muito difícil para todos nós. Assim, hoje começou o El Niño aqui do DF, né? Mas assim, é uma situação que a gente vai enfrentar de escassez de recursos hídricos, né, de água, e de tempestades severas, né? Então, a água ela é fundamental. A energia, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, o que você fazia sem energia, sem água? Pessoas que moram no prédio, né? Estava conversando com a Clarice, né, que estava aqui, a avó dela passou mal, não tinha energia no prédio, né, assim, teve que não tinha condição de ir para o hospital. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Da permacultura, que eu estudo há muitos anos, que tem essa ligação, o que é a produção do habitat? É você pensar em estratégia de sobrevivência. Nós vamos precisar. Eu penso na minha casa, eu já estou pensando nisso, né? O que é, né? Seria o abrigo, né, com segurança, né, a produção de alimentos, a água, a energia e tratar os resíduos. Então, se a gente não pensar nisso, a gente vai ter problema, porque até os resíduos, não questão de falta de energia, de falta de... Como é que a gente vai fazer? Vai juntar lixo para tudo quanto é lado. E aconteceu isso lá no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que as políticas habitacionais ainda estão muito distantes do que são estratégias de sobrevivência. E, indo para um outro patamar, a gente tem a questão da saúde, né, da necessidade das pessoas terem saúde, né, da educação, do lazer, da cultura. Então, as estratégias de sobrevivência elas têm que entrar na produção do habitat. A gente estava até brincando aqui hoje que a Secretaria Nacional de Habitação precisa mudar. A Secretaria Nacional de Saneamento precisa mudar. Então, eu quero trazer o exemplo da Secretaria Nacional de Periferias, né? Assim, eu sou fã do trabalho que eles estão fazendo, não é fácil, né? Assim, eles estão mexendo na burocracia, mexendo no status quo, né? Que olha, a periferia existe, ela é desse jeito, nós precisamos trabalhar daquela forma.
né, de baixo para cima, com as comunidades, né, tudo que eles estão fazendo, e a gente está trabalhando com Periferia Viva, Periferia Sem Risco, SBN na periferia. Aqui, gente, se quiser distribuir, por favor, é o Plano Comunitário de Redução de Risco, né, que a gente fez um plano de contingência no Sol Nascente. O que eu quero dizer? O Sol Nascente, que foi considerada a maior favela do Brasil agora, segundo o censo, a segunda maior favela, qualquer pessoa no Sol Nascente está em situação de risco, mesmo com a urbanização, porque a urbanização foi inadequada. A drenagem foi inadequada. Eu estudo sobre desenho urbano sensível à drenagem natural tem 20 anos. Então, toda a Ceilândia compromete o Sol Nascente. Então, esse plano comunitário, a gente, né, fez junto até com a Defesa Civil, tentando tirar essa questão do que só tem jeito se as pessoas forem removidas. A gente mostrou a Defesa Civil, olha aqui, todo mundo está em situação de risco no Sol Nascente. Então, nós temos que trabalhar juntos. E foi muito bacana, que eu tinha, inclusive, a professora Ivana, que fez doutorado no Japão, eles convivem com o risco. Então, como conviver com o risco? Nós vamos ter que remover as pessoas durante um período e depois voltar com elas de novo. Para onde nós vamos? Nós vamos para o abrigo, nós vamos para a escola, nós vamos para a área segura. E quais são os pontos seguros? Vamos mapear. O que eu preciso deixar na minha casa? Eu preciso deixar a mochila pronta com o meu remédio. Eu mesmo sou uma pessoa que até hoje tomo um remédio, eu preciso, né, ter uma mochila pronta com meus remédios, com dinheiro, com cartão, se tiver sem energia. Eu vou precisar de dinheiro. Né? Então, assim, a gente precisa pensar que a gente tem que tomar essa questão da habitação dentro. Tem situações de emergência. Então, eu preciso plantar, às vezes, no meu teto. Né? Eu preciso que a rua seja mais segura. Lá no Dorothy, por exemplo, a maior parte das inadequações habitacionais vem do solo. Né? E aí, o que se faz? Vamos impermeabilizar tudo. E aí vem o calor. Aí o calor para né, todo Dorothy. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. Então, o maior exemplo nosso é o Periferia Viva, lá no Dorothy, né, com a residência. Eu coordeno uma residência multiprofissional, que é a Habitat, Agroecologia, Saúde, Economia Solidária. Então, a gente está na segunda edição, onde o Teto foi nosso parceiro lá. Então, a gente trabalha a socioeconomia, né, os empreendedores comerciantes ali, a economia de vizinhança do Paul Singer, né, junto com o urbanismo participativo. O urbanismo participativo ele vai interligando tanto as melhorias habitacionais, a economia de vizinhança, o trabalho social que é feito com o UBS, né, dali da região. Então, o posto territorial do Dorothy, do Periferia Viva e o urbanismo participativo, eu consigo interligar todas essas políticas. Agora, depois do Periferia Viva, a gente está com o REURB, com endereçamento, e agora a gente conseguiu o edital de melhorias. Né? A BIM, a liderança, com a professora Cristiane, submeteram, foi o único do DF. A gente vai conseguir 100 casas para 90, 100 casas para recursos para melhorias. Mas, então, assim, o que eu quero dizer? Que a gente precisa estar com tudo interligado. Né? E esse posto territorial da assessoria é fundamental. Né? Descobrimos, por exemplo, as mulheres que têm ervas, né, que curam as pessoas ali, os moradores. Então, na hora de uma pandemia, essa pessoa vai ser fundamental para aquelas pessoas que precisam. Né? Então, é entender, assim, é uma metodologia que eu trabalho desde a minha tese de doutorado, urbanismo participativo, que o ambiente construído ele não é separado dos acontecimentos, das pessoas que moram ali e tem uma rede de solidariedade. É junto. A gente costumou separar nas políticas. Não, aqui é o desenvolvimento social. Não, aqui, né, é a saúde. Não, é tudo junto. Né? E daí eu acho que a gente consegue pensar nesse SUS da arquitetura, né, que a gente não tem, integrado à saúde. Será que a gente precisa redesenhar o SUS na arquitetura ou a gente pode estar junto do SUS? Então, eu tenho uma orientanda fazendo teste de doutorado, o Ion de Andrade vai ser até o co-orientador, que é médico, eu chamo que ele é o médico urbanista, né? Tentando desvencilhar isso. Será que a gente consegue conciliar as duas coisas? Né? Gente, acho que eu falei muito, né? Depois eu falo mais. Obrigada, Lisa. Nossa, enfim, muitos pensamentos, mas eu acho que, voltando para a questão do risco, eu acho que é muito importante como
como a gente ganha maturidade nessa discussão, né, como país, como sociedade. E como não vira um ou outro, né? A gente acaba flutuando entre os extremos, sendo que a gente precisa de mais profundidade, mais maturidade, porque, afinal, uma outra coisa que a gente, por exemplo, nunca fala no Brasil, que é o aumento do nível do mar. Sendo que, acho que 83% de da população está na costa brasileira. A gente nem fala sobre isso. Assim. E aí eu lembrei, você falou sobre essa questão de conviver com o risco, que eu acho muito interessante, porque há muitos anos atrás eu li uma matéria no jornal que contava como na Holanda, que é um país abaixo do nível do mar, eles ensinam as crianças a nadar com roupa, por conta de enchente. Para que, se a criança ficar presa, ela saiba nadar com o peso da roupa, né? Se desvencilhar naquele momento. E eu achei aquilo, no primeiro momento, chocante, porque eu nunca tinha nem ouvido falar sobre isso. E agora você falando sobre essa questão do conviver com o risco, né? É sobre isso, assim, também. Como que a gente tem essas outras... Claro, aonde a gente consegue eliminar o risco, aonde o risco não pode ser eliminado, e aonde a gente precisa aprender a viver com o risco, né? Porque essa é a realidade daqui para frente, né? Então... Enfim, muitos pensamentos sobre isso. Mas eu queria voltar, primeiro, para a Carol, falando um pouco mais sobre a situação no Rio Grande do Sul. Assim, eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais. Não, aqui também estamos aqui com esse ótimo cronometramento do tempo aqui pela FIAMA. Obrigada. Não, mas exato. Mas queria que você aprofundasse um pouquinho mais assim da sua perspectiva, o que tem acontecido e o que a gente precisa, que o resto do Brasil precisa aprender também com o Rio Grande do Sul. Certo. Bom, quem olha de fora acha que o Rio Grande do Sul já está super ok, né? Porque não, justamente isso, não vai nos territórios, a parte ali central, a parte dos bairros mais abastados, né, de maior renda, então tudo ok, realmente. Agora, se tu te aprofunda e tu visita os bairros periféricos, e às vezes nem os periféricos como a Restinga, que é periférica mesmo, em questão territorial, mas os bairros de baixa renda, cara, os esgotos não estão limpos ainda. E essa é a gente fez uma cartografia social lá com a unidade de saúde, no Sarandi, que foi extremamente atingido na enchente, é lá que a gente está atuando. A gente fez essa cartografia social e o que mais apareceu foi a questão dos resíduos, por causa do medo que os bueiros estão ainda sujos. E daí, se tu vai lá no Moinhos de Vento, nos bairros que são bairros, né, de classe alta, já limparam, já está tudo certo. Outra coisa, que daí eu vou linkar com o programa que poderia ter funcionado do município. Se tratando de melhorias habitacionais, tem acontecido, né, algo grave, que é o simples fato de os recursos que saíram pós-enchente são recursos que prevêem tanto a compra assistida, então aquela pessoa que recebeu o laudo da Defesa Civil, que realmente não consegue voltar para casa, ela recebeu recursos, né, do governo para comprar um apartamento, uma casa e tudo mais. Eu não vou me ater em detalhes, porque é aquela questão complexa. Então, querem botar uma pessoa que é ribeirinha e que cria porcos e tem galinhas no apartamento. Essas dinâmicas sociais, que também é complexo lá, que não se pensa, né? Mas o programa de melhorias habitacionais, se tivesse dado certo, ele poderia ser um ótimo aliado pós-enchente. Porque o que acontece hoje? Tem pessoas que a casa está lá e parece que foi ontem a enchente. Porque são pessoas que não perderam a casa, elas não têm o laudo da Defesa Civil, a casa está lá, ela está de pé. Só que ela está com a janela quebrada, está sem a porta, está com lama até o forro, e a pessoa não vai... A elétrica completamente... Né, já era elétrica, que é uma das coisas mais caras de uma reforma, e a pessoa não tem tanto dinheiro próprio para reformar, para fazer uma melhoria, e nem recurso do governo, porque não é previsto recurso do governo para melhorias habitacionais. Então, tem pessoas que não voltaram até hoje para casa por isso, porque não tem como voltar. E aí, fazendo um paralelo com as moradias emergenciais, né, nesse território que a gente está bem onde tem as moradias emergenciais, né? E ainda tem famílias lá. Então, também tem toda essa perspectiva social também, porque o que a prefeitura fez? Ela não integrou todas as dimensões. Então, ela colocou ali pessoas de vários territórios de Porto Alegre. E, daqui a pouco, pessoas que têm conflitos entre si.
E aí começou a ficar inseguro isso. Começou a ficar inseguro lá, começou a ter furtos lá. Então, a dificuldade também da unidade de saúde acessar essas pessoas, né, porque não tinham os cadastros. Hoje, muitas permanecem lá. E a gente fez 2 VDs, né, 2 visitas domiciliares com as assistentes sociais, e as 2 disseram o seguinte: a gente ganhou o recurso do aluguel social, né, o aluguel emergencial. A prefeitura pagou parcelado, era assim R$1.000. A prefeitura pagou R$1.000 em 3 vezes. Como que se aluga algo assim, né? E não pagou os 6 meses de aluguel social. E tinha prazo para sair. E elas estavam lá, elas estão lá até hoje. E daí elas mostravam a foto, os vídeos da casa, de como está a casa, e está como se ontem tivesse acontecido a enchente. Então, assim, é um descaso completo. E aí, eu acho que trazendo daí no âmbito maior, assim, a gente recebeu o prêmio Periferia Viva, né? E também o selo Periferia Sem Risco do ano de 2024, porque a gente montou uma assessoria técnica, um coletivo de coletivos que trabalham nos territórios lá em Porto Alegre para assessorar tecnicamente a população da Ilha do Pavão, né? Porto Alegre tem o bairro Arquipélago, que tem 17 ilhas, e que são as ilhas que são afetadas sempre em qualquer enchente, né? Seja na de 2024, seja nas anteriores, que foram menores. E a gente montou essa assessoria em defesa de quem queria permanecer na ilha, porque é isso, né? Eles tomam como partido um desastre para remover as pessoas, e daí a gente sabe que pautam o risco, mas risco para quem, né? E daí, então, a gente lutou em defesa, né? Fez articulação com a Defesa Civil, fez articulação com o Ministério Público, com a Defensoria Pública e tudo mais. Só que daí, o que aconteceu? O nosso governador e o nosso prefeito, eles viajaram à Holanda. No entanto, que hoje está sendo feito um acordo de cooperação, né, com a TU Delft, né, que é a Universidade da Holanda, e porque eles foram lá e entenderam que a Holanda é justamente isso, né, ela é toda adaptada por estar abaixo do nível do mar e tudo mais, e daí se deslumbraram com o conceito de cidade esponja, e daí chegaram em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eles estão devastando as florestas urbanas. Ou seja, eles estão fazendo o contrário do que eles super elogiaram nas redes sociais. Um exemplo, a Restinga, que é o meu bairro, que é a maior periferia do Rio Grande do Sul, o bairro mais populoso, está indo um Alphaville para lá. Um Alphaville que vai ser instalado em 430 hectares de Mata Atlântica. E que está sendo viabilizado e legitimado no plano diretor, que foi aprovado, que diz que em áreas de florestas urbanas, agora tu pode desmatar até 50%. E o Alphaville está desmatando 42%, então eles estão dentro da lei. Então, é isso que está acontecendo em Porto Alegre. E no Rio Grande do Sul. Então, a gente está numa luta bravíssima, tanto anterior à enchente, mas mais agora após a enchente, porque tudo que a gente viu acontecer vai piorar, né? Agora, com o El Niño, se vier uma outra enchente, o Rio Grande do Sul está super propenso a ter um outro evento extremo. A cidade não está preparada. Não está preparada, em 2 anos, não está preparada para isso. E também a gente vê, infelizmente, que tudo que eles fazem de obras, agora o prefeito divulgou que vai ter uma obra emergencial no dique do aeroporto para não alagar o aeroporto, porque a gente ficou ilhado e tudo mais. Não é para proteger o aeroporto, é para proteger um condomínio que vai ser, condomínio de alto padrão, que vai ser construído lá do aeroporto, numa área de mata. E é muito difícil porque muitas pessoas não enxergam os territórios, muitas vezes não enxergam por causa da questão emergencial. Então, assim, é da questão da promessa que vai melhorar, votem em mim, né? Eu vou te dar aqui uma cesta básica, porque é isso que eles fazem, eles pegam na emergência das pessoas. Bom, dito isso, eu sou meio pessimista, eu sou completamente pessimista, né? Não sei se todo mundo já percebeu, mas, infelizmente, o Rio Grande do Sul não está preparado, infelizmente, tem pessoas que não voltaram até hoje para suas casas, e, infelizmente, não tem perspectiva de que isso melhore. Assim. Então, acho que os outros municípios, os outros locais do Brasil, acho que é aprender com os erros diversos que estão tendo e a falta de assistência bizarra que está tendo no pós-enchente, né? Obrigada, Carol. Eu acho que, agora você falou sobre essa questão do pessimismo, eu fiquei pensando que, no final, nem importa muito se a gente é pessimista ou otimista, o que importa é a gente seguir fazendo, né? Então, eu acho que isso é... Porque, assim, a gente pode ser super otimista e não fazer nada, a gente pode ser super pessimista também e não fazer nada. Mas a gente, todo mundo que está aqui, se propõe a fazer, né? Então, acho que isso é uma... Pelo menos a mim me acalenta um pouco o coração, isso. Eu queria partir um pouco
hoje a gente escutou bastante de experiências também municipais, mas eu queria que você, Luciana, trouxesse um pouco essa articulação que o IPT vem fazendo com os municípios, porque a gente sabe que é muito importante a gente ter movimentos do governo federal, isso faz uma diferença, né? Mas, se a capacidade instalada não chega no município, se isso não vira uma política de município, né? Enfim, política de Estado do município, que é quem está executando na ponta, que é quem pode estar mais perto dos territórios, isso não é sustentável, né? Porque a gente sabe que muda o governo e muda tudo, né? E nos municípios é a mesma coisa, mas como que vocês trabalham também com essa vertente dos municípios para que eles tenham cada vez mais essa capacidade instalada para lidar com os problemas da ponta, porque no final é o município que está ali atendendo, ou que deveria estar atendendo as cidades, as famílias, as periferias em primeiro lugar. A experiência que a gente está tendo agora, né, o governo do estado, junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é o nosso chefe, né, eles criaram um programa de apoio tecnológico aos municípios. Não é que eles criaram porque eles quiseram, né, depois de muita discussão, pedidos e tal, porque os municípios são muito carentes, né, e normalmente a área de departamento de obras, de planejamento urbano dos municípios é mínimo e às vezes nem tem. E muito dos gastos do município ficam assim, pavimentação, faz um bueiro na frente de uma comunidade, mas, né? E aí esse programa ele é para isso, para a gente ajuda a fazer uma diretriz ou um projeto básico para pegar aquilo e poder executar, que tenha uma pegada de sustentabilidade, né? Seja para uma melhoria habitacional ou da moradia ou do entorno direto, ou uma coisa de drenagem, ou uma melhoria de área de risco. Então, é um programa bem interessante e tem aparecido, no caso da nossa unidade que trabalha com habitação, um apoio para fazer o plano de habitação social. Porque, na verdade, o fundo, né, que financia a habitação social, ele exige que os municípios tenham esse plano de habitação social. Como eles não tem, às vezes, pessoas para fazer e nem dinheiro para contratar, ele copia do vizinho. Então, são vários planos copiados uns dos outros. O plano de habitação social que vai inserir no plano diretor, né? E aí a gente tem tentado fazer um plano até mais simples, mas que esse plano seja um draft para ir para o decreto deles, para a política pública, até para classificar as áreas, né? O que vai ser ZEIS, o que não vai, o que vai poder congelar, o que não vai e tal. Então, tem sido uma experiência interessante. A gente está trabalhando nesse momento em 3 municípios pequenos. Só que é um processo longo. Porque até o município ele entra com interesse, ele faz uma carta de ofício, depois a gente ajuda a fazer um primeiro projeto. Então, tem 2 fases. Uma fase que a gente tenta ajudar a fazer essa orientação para o município, e a hora que tem a orientação do que fazer, tem um outro financiamento para executar, que é da Desenvolve São Paulo. A Desenvolve São Paulo fez também um programa para ajuda aos municípios, só que só para execução. E quase eles não conseguiram usar as verbas, porque o município não conseguiu nem chegar na verba. Então, a ideia é tentar ajudar nessa articulação. Vamos ver, a gente está começando esse ano, porque só de negociação do programa foi 2 anos. Então, a gente está começando esse ano o programa. Vamos ver se vai dar certo. Legal, obrigada. Eu acho que isso também é uma das questões que me preocupa muito nos planos que estão sendo feitos agora através do Periferia Sem Risco, que, sim, é muito importante que seja focado também na comunidade, mas os municípios não estão envolvidos em muitos dos casos. E muitas vezes até por questões partidárias, né? E aí eu fico me perguntando, ótimo, a gente passou 3 anos, a comunidade passou 3 anos se mobilizando e desenhando planos de risco, e aí o que vai acontecer com esse plano de risco se o município não for envolvido? Se ele não tem vontade política para articular aquele plano de risco, vai ficar na gaveta? Vai ficar nas costas das periferias de fazer esse... Assim, é algo que me preocupa bastante. Eu acho que é isso. É a primeira vez que a gente tem a secretaria, então é muito importante esses avanços, mas a gente precisa muito pensar na sustentabilidade, né, do que a gente está fazendo, para que também não seja tempo e energia, né, das pessoas gastas sem uma possibilidade de continuidade. Assim, né? Lisa, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta
diferente, até por conta, né, do fórum. Uma coisa que a gente quis muito fazer desde o ano passado foi realmente trazer perspectivas diferentes para as mesas, né, da gente poder articular de várias posições diferentes e ter essas conversas. E a academia, eu queria que você trouxesse um pouco assim, como que você, que também está super articulando, né, o projeto de extensão com os estudantes, como você vê isso para a próxima geração de arquitetos e urbanistas, assim, porque enfim, eu não fiz arquitetura, como eu já falei, mas conversando com muitos amigos arquitetos, sobre muitas vezes as pessoas que estudam arquitetura acabam até desistindo, principalmente quem vem da periferia, porque não vê nada refletido no que é necessário, né? A pessoa vem da periferia, vai estudar na faculdade e fica aprendendo a fazer shopping, né? Então, como que você vê isso hoje? Se você vê alguma evolução, se é algo muito nichado, enfim, como que você vê essa próxima geração com os desafios que a gente está enxergando aqui, né? De moradia, de clima, de urbanização para o nosso país? Bom, eu não sei se eu sou otimista ou pessimista, eu sou aquela que faz. Então, eu acho que o mais importante é nós que estamos aqui, estamos fazendo. Então, dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, nós temos um laboratório periférico, né? Se vocês quiserem acessar, periférico.unb.br, e a residência, né? Querendo ou não, a gente consegue contagiar alguns arquitetos, mas não é a maioria. Eu não sou a maioria. Em 70 professores da faculdade, 3, 4, 5 é que vão fazer o que estou fazendo. A professora Cristiane, a professora Wanda, né? Wanda, enfim. Mas nós estamos fazendo a nossa parte, né? Então, assim, eu acho que a sociedade precisa também acreditar na universidade cidadã, na universidade que faz a diferença. Eu estou cansada de ir em evento e levar cacetadas de todo mundo pela universidade que eu não acredito, né? Então, eu acho injusto. Falo assim, poxa, eu estou lutando lá dentro, estou lutando. Então, assim, vamos valorizar e cobrar da universidade que ela faça isso. A sociedade pode cobrar da universidade, entendeu? Então, é isso que a gente tem que fazer, as comunidades, demandar, sabe? Precisamos, chega, bate na porta, manda, sabe? Porque agora, querendo ou não, tem a obrigatoriedade da extensão. É pouco, são poucos créditos, mas né? É uma possibilidade. O próprio CNPq, eu estudei o Plano Nacional de Pós-Graduação para dar uma palestra para coordenadores de pós-graduação, né? Assim, o CNPq agora está caindo na realidade que precisa, senão a universidade vai ser extinta. Ela vai ser extinta. Do jeito que ela é hoje, a Torre de Marfim vai ser extinta. Então, esse lado da universidade é que precisa ser valorizado, defendido. A Universidade Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro pensava nisso, né? Então, assim, juntos a gente é muito forte, comunidade e universidade. Não pode ser como está a maioria. Então, é uma luta de vocês, uma luta nossa aqui dentro. E eu não podia deixar de falar, por ser universidade e por trabalhar com o campo rural. Quando você fala moradia e clima, o rural está completamente sem pai nem mãe, né? Então, a gente organizou aqui o evento, né? O quarto coloca Habitat, Cidadania e Agroecologia, né? Enfim, com os movimentos rurais, quilombolas, povos indígenas, né? No DF, nós temos 7 mil indígenas que não têm nenhuma política habitacional para eles, né? Então, a universidade, querendo ou não, ela tem esse papel que é incomodar o governo. O Pacto Ecossocial da América Latina, do Alberto Acosta, fala o seguinte: nós temos que lutar junto do Estado, contra o Estado, né? Contra, junto e, de certa forma, fazendo tudo que a gente precisa, né? Então, assim, tem hora que a gente é parceiro, tem hora que a gente, né, vai estar contra, né? E eu acho que esse é o papel da universidade, né? Às vezes o governo tem um pouco de preguiça da gente, porque a gente fica incomodando, mas também a gente é um braço do governo. Então, por exemplo, Periferia Viva, Periferia Sem Soluções Baseadas na Natureza, né? A gente fez 5 jardins de chuva lá no Sol Nascente com a comunidade. Querendo ou não, é o governo federal que está ali. Entramos dentro da escola do Sol Nascente, então a gente está dentro da escola instituindo cidade sem risco. Então, você imagina no DF, uma escola do Sol Nascente está contagiando todas as escolas do DF. Então, a gente tem que acreditar nisso, né? Que esses pequenos projetos e essas frentes vão fazer a diferença, né?
Acho que é isso, né? Tem muita coisa para falar da universidade. Obrigada, Lisa. Eu acho que uma das inquietações minhas e da Simone nos nossos cafés filosóficos, entre só nós as duas, não tem nenhuma audiência, e que deu fruto ao seminário e ao fórum, para mim, era muito sobre... Para a gente, era muito sobre como... que eu acho que hoje, pelo menos eu senti que a gente alcançou isso, essa possibilidade de aprofundamento dos temas, né? De realmente entrar por outras perspectivas, de ter menos PPTs e ter mais diálogos, por mais que foi muito curto todo o espaço de todo mundo, o tempo de fala foi curtíssimo, mas de como instigar esse posicionamento que eu achei... Que você falou, né? Assim, umas vezes a gente vai estar contra, às vezes a gente vai estar a favor, mas a gente quer construir algo em conjunto, e para isso a gente precisa sair dos nossos pedestais individuais e das nossas bolhas e escutar. E por isso que também a gente teve aqui mesas sobre moradia como um todo que não se conversam. Né? E com esse intuito de pensar, poxa, talvez as pessoas que estão trabalhando com pop e rua têm políticas públicas ou estão articulando políticas públicas de uma forma que melhorias poderia estar fazendo, né? Por exemplo, da saúde, que para mim eu não sabia sobre esse programa, fiquei muito curiosa, assim, né? E pop e rua já tem uma ligação muitas vezes com a saúde, por exemplo, né? E a moradia emergencial, o que pode ensinar sobre entrar e construir uma casa em 2 dias para outras soluções que demoram 20 anos a chegar nas comunidades, por exemplo, né? Camila, eu queria te falar que eu aprendi com a Teto lá no Dorothy, que quando a gente chegou lá e a Teto chega e faz as casas emergenciais, a gente fica assim, a Teto, a universidade, a Teto. Foi um aprendizado tão grande, sabe? Assim, as duas coisas são importantes. Né? Então, assim, olha, eu aprendi muito com a Teto. Então, na hora do mutirão, na hora de construir a plenária, na hora de fazer o lavatório, a Teto vinha e tal, sabe? Então, assim, hoje eu tenho o maior respeito pela Teto, mas eu ficava meio incomodada. Não, vem a Teto resolver uma coisa pontual. Né? Não, e acho que mesmo nós, como instituição, amadurecemos muito, porque, por um lado, a gente tinha medo de falar, não, a moradia emergencial é emergencial, é para resolver, não é que a gente alguma vez quis que essa moradia fosse a definitiva. A gente quer que todo mundo mora numa casa definitiva, mas a gente não pode deixar que isso seja esquecido, que a pessoa que mora num barraco esteja para sempre num barraco, porque ela não consegue sair daquela situação, né? E todo dia é uma emergência, né? Então, assim, essa busca pela articulação é isso, desse aprofundamento de todos nós, porque só assim a gente também vai conseguir sair desse buraco que a gente está, né? Então, faltou o terceiro, fora do Estado, que são as comunidades. São 3 por dentro, contra e fora, né? O fora, que são as comunidades. Perfeito. Então, para terminar também, porque eu queria abrir nos últimos minutinhos que ainda temos, pedir para vocês falarem uma frase, assim, qual é a mensagem que vocês querem deixar? Não vou deixar fechado a mensagem que vocês quiserem deixar para aqui, para as pessoas que estão aqui, que estão online, para depois eu abrir rapidamente para 2 pessoas do público fazerem uma pergunta ou fazer algum posicionamento breve também, e aí a gente partir para o nosso fechamento também, porque a gente teve 2 pessoas incríveis que vão estar aqui com a gente no final, que é o Rodrigo, do Instituto Polis, e a Cláudia, que eu estou pulando aqui as nossas mestres de cerimônia, mas que estiveram aqui prestando atenção o dia inteiro e que vão fazer sínteses breves de todas as mesas, como que são os aprendizados que a gente vai levar desse fórum hoje. Então, uma frase e depois, se puderem ajudar aqui o pessoal a escolher quem vai falar, para a gente partir para o nosso fechamento. Obrigada. Difícil uma frase, mas com todas as experiências que a gente viu aqui, eu acho que falta um planejamento estratégico e mais articulado de todos nós. Não sei quem seria o ente que faria isso, mas se eu pudesse deixar, acho que a gente... Porque não falta atividades, não falta ação, não falta iniciativa. Acho que o que está faltando é isso, é integrar e ter uma coisa a longo prazo, um planejamento estratégico. Eu acho que a frase que eu procuro sempre trazer, que, na minha visão, assim, a pauta da moradia, ela não deve ser só de arquitetos urbanistas e movimentos sociais de luta pela moradia, sabe? Eu acho que tem que ser de todo mundo, porque afeta todo mundo, e a gente viu muito bem durante o dia de hoje em quais as dimensões que afeta a moradia e aquela máxima que a moradia é a primeira porta de entrada para todos os outros direitos. Então, eu acho que cada um de nós
tem que pautar com a nossa família, tem que pautar com os nossos amigos, porque o individualismo ele é muito grande. Então, a partir do momento que tu já tem uma casa e que tu está confortável na tua casa, é muito difícil tu pensar no outro. É muito difícil tu pensar na pessoa em situação de rua, é muito difícil tu pensar na galera que está lá nas ocupações e precisa melhorar essa casa, tu não pensa. Né? Se tu tem o teu carro, tu não vai pensar no transporte público. Né? Então, eu acho que é isso, é tentar espalhar a palavra da moradia, né, para que a gente consiga avançar e trazer mais gente, engajar mais gente, porque o engajamento ele é um pouco fraco. Né? A gente não vê mais os jovens engajando. Não, mas aí você tem que vir numa construção da teto para você ver. Tá, sim. Mas assim, politicamente também. Né? Eu acho que é isso. Vamos nos esperançar do Paulo Freire, né? Mas eu acredito muito nos planos comunitários. Eu acho que a força do poder local, seja junto com a universidade ou não junto com a universidade, mas assim o planejamento de baixo para cima. Né, que você começa da sua rua. Lembra na pandemia que se pensou nos prefeitos de rua, enfim, né, a pracinha, o bairro. Né? Então, eu acho que o problema do nosso planejamento é que ele é de cima para baixo. Então, não atinge. Né? Os planos diretores, os planos habitacionais, são tudo de cima para baixo. Então, os planos comunitários, que vocês têm o protagonismo, né, que vocês estão sabendo o que vocês mais precisam, eu acho que é nisso que a gente tem que se agarrar aí pela frente. Né? É isso. Uma salva de palmas para esse painel incrível. Não, pode ficar sentado. Vamos, então, quem gostaria de ter a palavra, temos aí 10 minutinhos, então peço que sejam também breves. Neemias aqui. Se apresente, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Neemias Portela, sou lá da Vila Autódromo do Cajuru, Curitiba, Paraná. A Teto construiu algumas casas lá, foi muito bacana, entendeu? Um grande trabalho. Mas, assim, aproveitar a oportunidade, até a Carol, né, falava da questão da habitação, que são tantas coisas, né? Então, o que é? Uma das lutas, entendeu, que eu faço, por exemplo, eu faço parte também do Conselho de Habitação lá da Coab, em Curitiba, pelo movimento social, e uma das brigas que a gente sempre faz, fala, calma aí, educação, 25% do orçamento garantido. Tranquilo, respeito. Saúde, 15% garantido por lei, um percentual. E habitação, nada, zero. Absolutamente zero. Ninguém, nenhum governo coloca, entendeu? Como obrigação. Então, a luta é que faça lá, digamos, no artigo 6º da Constituição, diz que todo mundo tem direito à moradia, mas aonde que está escrito que tem um ministério da habitação, onde está escrito lá, por exemplo, é Coab, não existe uma Secretaria de Habitação com dotação orçamentária. Então, acho que uma das lutas que nós temos que fazer mesmo, para que saia do papel, que crie um aditivo junto lá à Constituição, né, que crie, digamos, essa obrigação de ter um percentual mínimo lá de investimento, para que daí a União invista, para que seja obrigação também do Estado, a obrigação do município, para que não seja uma política de governo, né? Eu faço isso, aí entra outro, acaba com tudo, então é só essa, né, não é uma pergunta, entendeu? É até um desabafo e pedir para vocês todos ingressarem também nessa ideia, para que a gente consiga finalmente ter habitação levado bem a sério no Brasil, que eu, sinceramente, assim, pelo poder público, acho que não é levado muito a sério, não, me desculpa, tá? Muito obrigada, Neemias. Palmas. Esse painel, sem dúvida, é um que vai no próximo fórum estará, que é o de financiamento, porque sem financiamento, né, a gente pode só sonhar e não ter isso garantido. E com o status atual, né, do Brasil, esse tipo de financiamento para a moradia e para questões climáticas, ele é discricionário, ele não é obrigatório. Né? Então, a gente está na mão do Congresso também em relação a isso, né? Como que isso, como você falou, né, vira algo que seja obrigatório. Então, é um tema super importante. Muito obrigada. Quem mais gostaria de me apresentar primeiro, né? Meu nome é Luiz Rogério Machado, mais conhecido como Jamaica. Sou liderança do 5º Quilombo Urbano de Porto Alegre, que é o quilombo da família Machado, bairro Sarandi, onde
um dos mais afetados pela enchente. Como diz a menina, até agora não nos recuperamos. Mas a gente vê ainda que, em todos os sentidos governamentais, né, institucionais, a consulta prévia ainda não está sendo respeitada em todos os locais. Em todos os locais que a gente habita, todos os locais que a gente está. Sempre as coisas chegam de cima para baixo. Quando eu digo essa que é de baixo para cima, não chega. Numa depressão profunda com a própria Globo News, uma denúncia que a gente fez que, naquele momento, o próprio Sarandi não estava sendo visto, como não é visto até hoje. O próprio Eduardo Leite, vamos falar o nome dele diretamente, respondeu para mim diretamente que não tinha condições de ajudar na ponta. Isso já vem há 526 anos, com comunidades quilombolas, com comunidades indígenas, com comunidades de periferia. A gente não tem escuta. Quer dizer que a gente não tem escuta, não deixam a gente ser escutados. Para vocês verem, a gente tem quase 8.000 comunidades quilombolas no Brasil. A gente não tem 300 tituladas. A gente não tem 1.000 certificadas. 2022 para 2023 teve um censo, olha para vocês verem como esse racismo estrutural ele é muito forte, em todos os sentidos. Que, para titular todas as comunidades, demorariam de 500 a 800 anos. Então, quer dizer que nunca isso iria acontecer. Se não for por muita luta, isso nunca vai acontecer. Quando a gente fala da crise climática, a gente não pode esquecer desse racismo estrutural que nos abate diretamente. Essa crise climática só veio para nos afetar cada vez mais daquilo que a gente já estava afetado. Veio para tentar nos derrubar mais, cada vez mais daquilo que já estava derrubado. E se a gente, enquanto o Rio Grande do Sul, que é 22,2% da população preta, parda, indígena, vocês imaginam como não deve ser a luta lá. Nós moramos no estado mais racista que tem. Moramos também na cidade mais segregada que tem, onde a gente sente 24 horas na pele. Por isso, esse esquecimento que é além das enchentes. É um esquecimento que diz assim, esse povo tem que ser sempre esquecido. Quando a gente fala na Restinga, né, a Restinga também foi fundada de uma enchente de 1941. Foi tirada de um local, que eles chamam de limpeza ou melhoria da cidade, que é a higienização, tirar a população preta, que mais? Daquele local, onde hoje é o gasômetro, um dos espaços muito bonitos da Grande Porto Alegre, e fomos colocados na Restinga, que é a maior população preta, primeiro quilombo fortalecido de Porto Alegre, onde a gente, dentro da própria Restinga, não podemos esquecer da Rubem Berta, terceiro lugar vem a API, quarto lugar Sarandi. A gente conseguiu se reconstruir. Nunca veio nada para a gente fácil. As instituições que são responsáveis pela situação, INCRA, tivemos que bater na porta, ocupar. Fundação Palmares, 2013 para 2014, com a corda no pescoço, tivemos que ocupar a Fundação Palmares para ganhar ali, tirar a força, bem dizer ali, a força. Um certificado de portaria, que é o nosso direito. Direito para quem? Quando a gente fala em direito, é direito para quem? Quando a gente fala em direitos humanos, é direitos humanos para quem? Eu fui criticado, né, na COP30. Pô, Jamaica, você está sendo equivocado. Todo mundo foi atingido na enchente. Beleza. Tá, mas quem se recuperou? Muita gente morreu na pandemia. Mas quem foi a maioria que morreu? Então, gente, muitas vezes é difícil falar da gente sem a gente. A gente tem que estar nesses locais, a gente tem que estar ali batendo. Se tiver que botar uma flecha na cara, como já fizemos várias vezes com Caingangue, com Guarani, com Charrua, se tiver que botar o pé na porta, é assim, que senão não nos escutam. Senão fica muito fácil. Ah, não, mas tivemos lá, vamos tirar uma fotinha que a gente está no INCRA, vamos tirar uma fotinha que a gente está na Fundação Palmares. Mas a própria Fundação Palmares, que se diz responsável pela gente, não tem responsabilidade com a gente. A própria saúde da população negra não tem responsabilidade com a gente. É apenas institucional. E essa palavra nos aflige. Por isso que muitas vezes, não que a faculdade, a universidade seja nossa inimiga, mas muitas vezes chegam lá para só fazer trabalho em cima da gente. Mas temos muitos parceiros que nos ajudam. Então, por isso que muitas vezes o nosso povo recua. Mais um que vai chegar aqui querer usar a gente, né? Ou fazer livro, ou fazer alguma coisa em cima da gente, e depois esquecer a gente. Muitos e muitos fazem. Então já está sempre na ginga.
Tem que estar sempre recuando, saber quando atacar, saber quando defender. Então é isso. E falando assim, eu não nego que quando a Teto chegou, eu fiquei meio assim, mas a Teto ela faz o que o Estado não faz. Que dentro do próprio território, faz uma política pública que não vem para a gente. Que é montar aquele espaço que seja uma casa, que seja moradia numa casa, dentro de um território que eles chamam de área de risco. Medida do Brasil, onde é que não era de risco, se tem melhorias, para os ricos e para os pobres não. Para a gente se consolidar ali e poder fazer a luta. Lá ganha um espaço muito bonito, muito importante, que lá através do espaço que a gente tem, é a capoeira, é o afoxé, é a educação quilombola, é a educação escolar quilombola. A gente tem uma cozinha comunitária que a gente faz, que o Estado não faz também, que é distribuir não só para a comunidade quilombola, mas também para todos os entornos. A educação quilombola é a gente falando da gente, do modo da gente, de como a gente vai sobreviver. Muitas vezes chegando na própria esquina que é racista com a gente. Então é isso, eu acho que em muitas mesas como essa, tinha bastante gente apresentando a gente, mas eu também acho que a gente deveria ter mais e ter mais e mais. Eu acho que 1 ano e meio para a gente fazer esse outro trabalho é muito tempo. Eu acho que se a gente esperar 1 ano e meio, a gente vai esperar mais e mais e mais, porque a gente já está acostumado a dizer espera ou não. Espera. É sempre assim. Há 14 anos estamos esperando a titulação. Tem comunidades que há 70 anos estão esperando. Tem lideranças que já morreram esperando. Então as coisas não podem ser para amanhã, tem que ser para ontem, para que as coisas possam acontecer. E então aí, gente, a luta continua, e nem se a gente tiver que morrer, a gente não vai parar com essa luta. Muito obrigada. Eu não vou nem falar nada depois disso. A gente tem 2 minutos. Eu queria muito que a Bia falasse também. Outra pessoa, mas acho que a Bia podia falar. Tem que ser curtinho para a gente finalizar e passar para o encerramento. Por favor, Bia. Meu nome é Bia, moro no Jardim La Pena, São Miguel Paulista, venho de São Paulo, como os meus amigos, liderança, vim de longe. E eu queria deixar só uma reflexão para todos que estão aqui. Eu creio que na casa de vocês tem uma mesa, tem uma porta que abre e fecha, uma janela que dá para o sol, algumas dá para árvores, algumas dá para campos, outras dá para praia. Mas a população, a nossa população carente, vulnerável, precisa da gente. Precisa que a gente dê um passo à frente. Mesmo com poucas palavras ou com o coração contrito, nós precisamos se unir nessa luta. Essa luta não é só da periferia, ou não só é deste povo vulnerável. Essa luta também é nossa. Porque nós deixamos lá atrás pessoas que nós amamos, que estão nessa situação de vulnerabilidade, que muitas das vezes convivem com a ratazana, com as baratas, com as traças, com as doenças, porque pisam num solo molhado ou porque não tem como avançar. Então essa luta da Teto, junto com Finca, não é só uma luta deles, é uma luta que nós podemos abrir também janelas para que entre pessoas para se associar e ajudar nesta luta contra este mal. O Estado ele não participa. A gente tem que falar a verdade, a gente tem que parar de omitir coisas. E quando a gente entra numa ação, a gente vai ter uma reação. E se a reação for positiva, nós estamos lá. E se for negativa, nós também estamos lá. São famílias que necessitam de mim e de você. São famílias que não levaram os filhos para a escola porque a chuva molhou a roupa. São famílias que não pôde ir para o hospital porque não tinham calçado para ir até lá. Porque a chuva levou, a enchente levou. São pessoas que o calor foi tão extremo que encheram de bolhas o corpo. Então, quando nós falamos de moradia, nós não falamos de casa, de teto, de telha. Nós falamos de pessoa, nós falamos de vida, nós falamos de crianças, falamos de terceira idade, falamos de bem-estar. E muitas das vezes estamos tão preocupados com a alvenaria, estamos tão preocupados com muitas das coisas, sem entender se nós podemos fazer o bem, e o bem que nós não fazemos, acabamos praticando o mal, porque deixamos de fazer aquilo que eu e você conseguimos fazer. E que a gente possamos entender que essa luta do Finca e essa luta da Teto não pode parar só nos fóruns. Tem que ser todo mês, tem que ser quinzenal, tem que ser mensal, tem que estar sempre ali batendo na mesma tecla. Eu tenho algo comigo, que aquilo que a gente insiste tanto de falar, vai chegar uma hora que vai ter que escancarar. Vai ter uma hora que não vai aguentar mais a gente tanto falar dessa tecla. Falam tanto de política, falam tanto de coisas que ainda não faz nem sentido, mas não
não falam que uma família precisa ter dignidade, precisa ter carinho, precisa ter amor, precisa ter estrutura, precisa ter equilíbrio. E cada casa levantada é uma família equilibrada. Cada casa levantada é uma família que se fortalece. Não é só sobre não é só sobre as pessoas que estão machucadas. São pessoas que ainda estão feridas, mesmo dentro de uma casa. São pessoas que precisam desse equilíbrio. E esse equilíbrio se chama moradia. E esse equilíbrio precisa firmamento. São pessoas que recebem casa e equilibra. O equilíbrio, Jamaica, te faz passos fortes. O equilíbrio te faz crescer. O equilíbrio te faz criar filhos com dignidade. São muitas mães solo, também como tem pais solos, que precisa de mim e de você. Essa luta não pode parar. 1 ano e meio é muito tempo. Nós temos que tomar força, tomar fôlego, encorajamento para continuar. E essas são as minhas palavras. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, muito obrigada. Não saiam daqui porque temos os próximos passos. Depois dessas palavras, eu até esqueci que eu que tinha que vir falar alguma coisa aqui. Perdão, eu estou meio tonto. Camila e todo mundo que estava na mesa, e as lideranças que falaram, muito obrigada. A gente encerra agora o nosso ciclo de mesas temáticas. Obrigada, obrigada. Foram 4 conversas potentes, concretas e super necessárias, mas ainda não acabou, como Camila deu bastante spoiler aqui para vocês.